Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus está lendo no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11 até o 13. Diz assim: pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhares, e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou dever ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Esse texto que eu acabei de ler nos fala da história verídica, uma história real de um rei que, aos seus 12 anos de idade, adolescente, criança, sem experiência, sem nenhum entendimento para reinar, ali ele assumiu o reinado do seu pai, Ezequias. E Manassés, por ele não ter experiência, por ele ser um jovem, por ele ser um adolescente, ele começou a reinar, e ali tudo que o seu pai fazia, Manassés, ele começou a fazer ao contrário. Porque o rei Ezequias, ele levava ao povo a conhecer o verdadeiro Deus, a adorar o verdadeiro Deus. E quando Manassés ele assume o reinado, ele faz ao contrário. A primeira coisa que ele faz é se afastar do Deus do seu pai. E pois foi criado, foi ensinado na doutrina que o seu pai sempre ensinava a ele, não somente ele, mas o povo de Judá. Na doutrina, no conhecimento e nos estatutos de Deus. Então Manassés, ele era para ser um rei de uma história bem sucedida diante de Deus. Mas não, ele foi ao contrário. Ele começou a praticar coisas até então que foi desagradável aos ouvidos, aos olhos de Deus. Ele, na sua adolescência, assumiu o reinado do seu pai Ezequias, aonde durante o seu reinado tornou-se o mais perverso da história do reinado de Judá e de Israel. Um homem que tinha prazer de praticar a perversidade, de praticar a crueldade. Um homem que tinha prazer de maltratar, de fazer mal ao coração do povo, de maltratar as pessoas. Um homem que não tinha compaixão, um homem que não tinha realmente misericórdia dentro do seu coração. Manassés, ele não tinha um amor verdadeiro de Deus dentro do seu coração para cuidar de um povo. Então, com o passar do tempo, ele começou a praticar tudo isso. Ele não tinha compaixão, não tinha misericórdia. O homem mais maldoso da história de Judá. Um homem que tinha prazer de praticar a maldade. Ele tinha prazer de pegar as pessoas e entregar para ser mortos. Principalmente os servos do Senhor. Aquelas pessoas que levavam, que falavam, que profetizavam a palavra de Deus. Manassés tinha um prazer de pegar essa pessoa, de jogar no calabouço, de jogar na prisão, de matar, de ver essa pessoa morrendo ali, pois o seu coração era um coração cheio de maldade. Hoje, no nosso dia, também existem pessoas assim. Também existem governadores, prefeitos, presidente e até mesmo reis. Um dia desse eu estava assistindo um filme e ali eu vi que realmente o povo, quando ele decide de todo o coração buscar Deus, de todo o coração se entregar a Deus, a malícia, ou seja, o inimigo, ele se levanta contra este povo, porque até então ele não quer ver um povo sendo usado na mão de Deus. Então, nesse filme que eu vi, que eu assisti,
passava cenas de pessoas ali sendo queimadas. Eles pegavam as pessoas e jogavam dentro de uma fogueira, e essa pessoa tentava de todas as maneiras sobreviver, sair daquela situação. E eles, com amor, com prazer, com a maldade no coração que eles tinham ali, eles cada vez mais empurravam aquelas pessoas para dentro do fogo, ou mesmo pegava um pedaço de madeira e começava a bater, e ali ele matava essas pessoas. Então o coração de Manassés também era assim, ele tinha prazer de ver as pessoas sendo mortas. Ele não queria ver ninguém tendo um relacionamento, uma proximidade com Deus. Ele queria ver até então aquilo que Deus tinha criado no coração do povo ter um fim. Então ele começa a praticar a maldade. E hoje mesmo, se você parar para assistir um jornal, você vai se deparar com situações semelhantes a essa que eu falei. Não as de morte, mas sim mais de pessoas até então que passam por situações difíceis nas suas vidas. Até então os políticos que estão aí para ajudar, eles realmente não ajudam, eles abandonam essas pessoas. Se você pegar na matéria de um jornal, você vai ver que ali no Nordeste, quantas pessoas não estão passando por fome, necessidade, e os governantes, eles só pensam em si mesmo. Então Manassés, ele era um homem maldoso, um homem que através da sua maldade, do seu coração, praticava a crueldade, fazendo coisa que causava agonia no coração de Deus, causava uma dor no coração de Deus, porque quando Deus ele olhava e via um homem que foi chamado, foi escolhido para reinar, para ensinar o povo ali, ele estava fazendo a maldade, ele estava acabando com o povo, e Deus causava isso no coração de Deus, uma dor e uma agonia. E o pior de tudo era que Manassés, ele tinha o prazer de pegar seus próprios filhos ali e maltratar os filhos. Pegar seus filhos, cortar os dedos das mãos, dos pés dos seus filhos e jogar ali numa fogueira para queimar, para fazer sacrifício ao Deus estranho. E aonde através das suas atitudes errôneas e decisões que jamais era decisão do coração de Deus, onde ele fez tudo o que era desagradável aos olhos de Deus, onde ele também levou não somente a sua vida contra a vontade de Deus, mas levou o povo a se rebelarem contra o Deus Todo-Poderoso, onde as pessoas já não tinham prazer de dobrar, de clamar, de conversar com Deus, pois eles se rebelaram e viraram as costas para Deus e começaram a praticar a iniquidade, começaram a praticar a idolatria. Então, quando as pessoas se espelham nessas pessoas que é da alta sociedade, acabam indo para o caminho errado, acabam fazendo coisas que desagradam a Deus. Então, as pessoas começaram a praticar a iniquidade, a idolatria, consultando o adivinho, matando os servos do Senhor, e isso foi causando no coração de Deus a dor, a agonia, e foi um motivo porque Deus o entregou na mão do rei da Assíria. Eu creio que Deus, ele não queria entregar, mas a situação que Manassés se encontrava, aquilo que causava através das suas atitudes no coração de Deus, Deus queria mostrar para ele que realmente o Deus do pai dele era o Deus que tinha poder de reinar, de fazer tudo conforme a vontade do pai de Manassés. Então foi causando no coração de Deus dor, agonia. Isso foi a causa, como eu já falei, de o próprio Deus entregar na mão do rei da Babilônia. Mas ali, um dia ele olha, um dia ele ali sozinho, preso, acorrentado, ali triste, amargurado, num dia tão sombrio, num dia angustiante, ele olha para o alto e vê, e percebe que lá existe um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus compassivo, um Deus que perdoa,
por maior que seja o pecado que o ser humano tenha feito contra ele. Então Manassés, ele olha e vê e percebe que lá existe um Deus que o ama. Ou seja, por maior que seja o pecado do ser humano, aí ele lembra do Deus do seu pai. Ele lembra a situação que quando Ezequias passava, Ezequias ele clamava, ele buscava a presença de Deus e Deus o ouvia. Ele lembra desse Deus. E ali ele se humilha, ele rasga o coração diante de Deus e Deus restaura novamente o seu reinado. Mas eu não quero falar somente de um rei político, não quero falar de um rei humanamente, mas eu quero falar de um rei espiritualmente. Porque também quando o próprio Senhor Jesus ele se manifestou ali ao povo de Israel, eu creio que Israel, o povo, as pessoas se encontravam na mesma situação, adorando outros deuses estranhos, fazendo aquilo que desagradava o coração de Deus, causava dor, agonia no coração de Deus. E Jesus, ele vendo que tudo isso foi causado pelas próprias autoridades, pelos próprios governantes, e Deus fala: não, agora eu vou lá e vou reinar não humanamente, mas eu vou reinar espiritualmente. Então Jesus, ele vem com o seu poder, com sua glória, com o seu amor, com a sua misericórdia, e ali Jesus, ele restaura, ele reconcilia o povo novamente com Deus. E o mesmo Jesus que estava ali reconciliando o povo, restaurando ao povo, ao Deus Todo-Poderoso, é o mesmo Jesus que se faz presente aqui nessa noite. Eu creio que às vezes nós passamos por situações na nossa vida, ou mesmo algum parente nosso, onde alguém vai olhar e vai dizer para você: ah, não há mais jeito, não há mais esperança, não há mais saída, pois esse daí já está condenado. Pois eu quero falar para você que o mesmo Deus que conseguiu perdoar Manassés é o mesmo Deus que consegue perdoar, que consegue mudar a história, que consegue tirar essa pessoa da pior situação que ela se encontrar. Então nessa noite, faça como Manassés fez, não somente pela sua vida, porque eu creio que ali Manassés não somente pediu perdão por causa da sua vida, porque ele viu o povo também sofrendo. Então nessa noite, faça como Manassés fez, ore, rasgue o seu coração, peça ajuda de Deus, porque Deus, assim como ajudou Manassés, ele também está de braços abertos para te ajudar. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.